Filipenses capítulo 3, versículo 1. Então eu queria compartilhar com os irmãos a partir do versículo 17, que foi onde nós paramos. Os irmãos podem perceber que Paulo, depois dele ter ensinado e exortado os irmãos ali, ele estava repetindo, as doutrinas, o centro do evangelho, a justificação pela fé e não pelas obras. E depois ele estava combatendo aqueles que diziam que já eram perfeitos, que eles já tinham ressuscitado com Cristo e já estava tudo bem com eles e eles não precisavam mais nada nessa vida. Que eram aqueles pessoas das ideias gnósticas, Eles rejeitavam qualquer tipo de sofrimento porque eles achavam que a matéria, tudo que é matéria é mal, é má, vem de um Deus menor. Então o que se faz com esse corpo não interessa. Então eles falavam, nós já cremos em Jesus e o que nós fizemos aqui com o nosso corpo não importa, a gente pode fazer o que quiser porque agora nós somos livres, E Paulo combateu isso, também, depois que ele fala da parte da justificação, não pela lei, mas pela fé em Cristo, ele combateu esse perfeccionismo, e eles também não criam na ressurreição dos mortos. Por quê? Se eles acreditavam que o corpo era mau, a ressurreição não fazia sentido, porque como que vai voltar de novo a ser corpo? O corpo não presta. Então eles não criam em nenhuma ressurreição. E Paulo, ele está falando, da ressurreição dos mortos e da nossa união com Cristo. Ele falou, é isso que eu estou almejando, é para isso que eu estou correndo. Eu quero ter Cristo em mim plenamente, totalmente. E ele, depois dessa digamos assim, dessa explicação das doutrinas, ele parte para algo muito importante que às vezes nós esquecemos na nossa caminhada. Ele começa no versículo 17, ele vai dividir então em dois grupos. Lembra que ele falou, cuidado com os cães, cuidado com os da falsa circuncisão, desse pessoal que ensina essas coisas, que vive desse jeito. Então ele vai falar no 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então tinha um grupo de pessoas, que Paulo, ele era o exemplo ali principal, digamos assim, que viviam de um jeito que era o jeito correto, o jeito que agradava a Deus, ou o jeito de viver que refletia a verdade do evangelho que ele tinha acabado de relembrar aos irmãos. E havia esse outro grupo de pessoas, que ele vai começar a descrever no 18, que ele fala do 18 até o 19. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, seu Deus é o estômago, etc. E no 20 ele retoma de novo as características do grupo dele e dos que viviam de acordo com o padrão que ele tinha apresentado, que é do 20 até o 21. Então nós vamos ir comentando versículo por versículo para a gente compreender melhor. Então, quando ele diz aqui, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, é como se ele estivesse dizendo assim, observem com atenção e imitem as pessoas que vivem de acordo com o modelo que eu e meus companheiros de ministério ensinamos para vocês. A palavra aqui, sigam unidos o meu exemplo, a ideia aqui é imitar. Lógico que não é uma imitação boba, mas imitem eles, observem bem, lembrem como eu vivi entre vocês, o que eu fazia, como eu andava, o que eu falava, observem atentamente. E agora vocês devem
tomar como exemplo, ou imitar como eu vivia. E aqui não é uma questão de um conhecimento doutrinário. Aqui é uma questão de vida prática. Ele falou, lembre de como eu vivia. Não é? O que ele ensinava, ele já tinha relembrado. Agora era uma questão de vida. Lembre como eu vivia. A prática da vida que resultam da doutrina verdadeira, do Evangelho. Eles deveriam imitar juntos. Os irmãos percebem aqui quando ele começa assim, irmãos, ele não diz só sigam o meu exemplo, sigam unidos o meu exemplo. Em unidade, porque há sempre o risco de divisão na igreja quando há uma imitação seletiva, que forma partidos, como havia lá em Corinto. Não tinha? Ah, eu sou discípulo do tal lá. Aí o outro não, eu sou discípulo do João. Aí vai fazendo aquela imitação, aquele discipulado seletivo. E aí começa a causar intrigas e divisão dentro da igreja. Ele exorta os irmãos, ó, sigam, mas sigam unidos. O meu exemplo. E não só o meu, mas os que vivem, né, conforme o padrão que lhes apresentamos. Então ele vai agora apresentar aquele outro grupo que ele já havia citado antes. Né? Ele fala, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Tinha algumas pessoas lá que eles não deveriam imitar, que eles não deveriam seguir, que eles não deveriam andar com aquelas pessoas. Porque eles não viviam segundo o modelo de vida piedosa que Paulo tinha ensinado para eles. Eram falsos mestres. Lembra aqueles que ele chamou de cães, maus obreiros, da falsa circuncisão? Ele falou, não ande com eles, não imite o jeito de viver deles. Eram os praticantes, né, da mutilação, a falsa circuncisão e aqueles adeptos das ideias gnósticas. E isso era um assunto crítico. Tudo isso aqui era muito crítico, porque a gente lembra que no começo do capítulo 3 ele falou, estou escrevendo de novo para vocês, porque isso não é cansativo para mim, porque é uma segurança para vocês. Estou escrevendo de novo. E aqui ele diz aqui, ó, pois já lhes disse repetidas vezes. Praticamente, digamos assim, todas as vezes que ele estava com os irmãos e tinha contato com os irmãos, ele alertava de novo sobre isso. Era crítico e ao mesmo tempo era triste, não era? O que Paulo está falando aí, agora estou repetindo com lágrimas. Porque muitos irmãos queridos, muitas pessoas da igreja estavam sendo destruídos porque estavam seguindo essas pessoas. Essas pessoas que distorciam o evangelho de Jesus Cristo. E por isso Paulo escrevia com lágrimas, a palavra no original aqui, escrevo chorando. Ele estava muito triste, provavelmente ele recebia notícias de irmãos que talvez ele tivesse andado junto, que estavam aderindo a esse tipo de desvio, né? E diz que essas pessoas aí, eles viviam como inimigos da cruz de Cristo. A gente pode perguntar, mas o que é viver como um inimigo da cruz de Cristo? É adotar uma vida que diminui ou nega a importância da morte e ressurreição de Cristo. Tanto no que diz respeito à justificação, quanto à santificação e à glorificação. Lembram que essas pessoas estavam dizendo que precisava ser circuncidado para ser salvo?
ou seja, a cruz de Cristo não era suficiente, eles diminuíam a cruz, o sacrifício de Cristo. Eles precisavam da cruz e mais um monte de coisas que eles exigiam. Eram inimigos da cruz de Cristo. Eles também negavam a operação da cruz de Cristo na nossa vida para nos santificar. Lembra que nós compartilhamos? Das tribulações, do sofrimento, do negar a si mesmo. Eles não queriam saber disso. Eles diziam que eles eram livres agora para fazer o que quisessem, porque eles já eram perfeitos. Mas já sou perfeito, já está tudo bem comigo, já estou ressurreto com Cristo. Eles negavam a cruz de Cristo, eram inimigos dela, fugiam do sofrimento a todo custo. E também negavam a ressurreição dos mortos. Eles negavam a cruz e a ressurreição. Não vai ter ressurreição não, porque o corpo é mau. Eram inimigos. Esses inimigos praticavam coisas para tentar complementar a obra de Cristo na cruz, como se ela não fosse suficiente. Rejeitam o trabalho, a abnegação, o sacrifício por amor a Cristo e a sua igreja. São aqueles que não querem participar dos sofrimentos de Cristo. Lembra que Paulo falou? Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Esses daí não. Rejeitam o trabalho santificador do Espírito. Não desejam conhecer a Cristo na comunhão com a sua morte e ressurreição, nem nessa vida e nem na vida futura. Porque eles não creem na ressurreição dos mortos. Eles rejeitavam qualquer sofrimento, qualquer luta, qualquer dificuldade nesse corpo de humilhação. Lá no final, Paulo fala que esse corpo aqui é um corpo de humilhação. Mas graças a Deus que o Senhor disse que aqueles que se humilham, o que vai acontecer com eles? Serão exaltados. Não foi isso que ele apresentou de Jesus Cristo, mostrando a sua humilhação e a sua exaltação? Esse corpo nosso, por enquanto, é um corpo de humilhação. Esses eram inimigos da cruz de Cristo. Eles viviam assim. E Paulo, então, para falar mais deles, ele diz assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição. É o fim da vida desses falsos mestres, daquelas pessoas que influenciavam ali, desses que não deveriam ser imitados. Aqui é a destruição eterna, a palavra que Paulo diz aqui, é a destruição eterna, o destino deles. Ele descreve mais, diz: o seu Deus é o estômago. Eles têm como seu Deus seus próprios desejos, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Seguem o curso que a sua carne ordena, não mortificando nem fazendo morrer as suas obras. Por que eles viviam isso? Era decorrente dessa ideia deles, de que o corpo não presta mesmo, então não interessa o que a gente faz com ele. Tá tudo liberado. O que der vontade aí você faz. O Deus deles era o estômago. Eles eram libertinos. Eles distorciam a graça de Deus, como Paulo disse aos Gálatas, né? Para não transformar a graça de Deus em libertinagem. Eles eram libertinos. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, o mesmo Paulo vai falar também dessas mesmas pessoas. Romanos 16, versículo 17. Diz assim, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. O que era para fazer? Afastem-se deles. Afastem-se.
Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Quem que eles estão servindo? Mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Paulo falou, afastem-se desses. Tomem cuidado com eles. Continuando a sua descrição desses, ele diz assim, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles achavam bonito o que na verdade era reprovável e infame. Eles orgulhavam-se de fazer coisas das quais deveriam sentir vergonha, pois as suas mentes eram carnais e não havia sido renovada para conhecer a vontade de Deus. Eram escravos do pecado, por isso não sentiam vergonha de seus atos. Como Paulo escreve também aos Romanos, se você quiser abrir lá, Romanos 6, versículo 20. Essas pessoas, eles sentiam orgulho dessa liberdade deles, de como eles eram libertinos e de como eles não sentiam nenhuma vergonha de praticar o que eles faziam, porque eles, nossa, nós somos livres. Vocês que são fracos, vocês ficam aí com toda esse jeito de viver que Paulo ensinou para vocês, isso daí é muito fraco, vocês precisam se libertar. Né? Vocês precisam conseguir a gnose, lembra? A gnose, conhecimento. Lá em Romanos 6:20, Paulo fala assim, porque quando éreis servos do pecado, ou escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E o fruto que tinhas então dessas coisas que agora vos envergonhais? E que fruto tinha então dessas coisas que agora vos envergonhais? Que o fim delas é morte. Por que agora os irmãos se envergonhavam das coisas que eles faziam? Porque agora eles já não eram mais escravos do pecado. Agora eles eram escravos da justiça. Mas antes, quando era escravo do pecado, era livre da justiça. Eles não sentiam vergonha do que eles faziam. Mas agora, quando Cristo deu uma nova mente para eles, um novo coração, eles se envergonhavam do passado, das coisas que faziam. Não é verdade, Paulinho? E que mais dessas pessoas? Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas terrenas. No original, ela diz que a mente deles é mundana. É uma mente igual a do mundo. Eles buscam as mesmas coisas que o mundo busca. Eles valorizavam o que o mundo valorizava. Eles estavam ocupados com o que o mundo estava ocupado. As suas raízes estão na terra, eles são desse mundo. Assim como Paulo iniciou, a sua descrição sobre eles com juízo, Pedro também escreveu sobre eles. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 2. Vocês lembram que o Fernando compartilhou sobre essas pessoas no livro de Judas? São mundanos. E Paulo, ele iniciou a descrição, falou: o destino deles é a destruição eterna. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres.
Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Lembra que Paulo falou que eles tinham orgulho do que era vergonhoso? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Vocês viram aqui que o que Paulo está dizendo é que não era para seguir essas pessoas. Tomem cuidado, não imitem a vida deles. Mas Pedro disse aqui, muitos não vão tomar cuidado e vão seguir o caminho desses homens. Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Versículo 12. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo próprio instinto. Lembra que Paulo falou aqui? O seu Deus é o estômago? É o que Pedro está falando aqui, guiadas pelo seu próprio instinto. Nascidas para serem capturadas e destruídas. São corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Lembra, são esses daí. Eles eram libertinos. Eles achavam isso prazeroso. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. E essas pessoas estavam no meio do povo de Deus. 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, e têm o coração exercitados na ganância, malditos. Versículo 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Às vezes tinha pessoas que estavam deixando de andar com essas pessoas e seguir esse caminho, eles iam lá de novo, com palavras, e seduziam novamente, porque eles queriam explorar as pessoas. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. 19. O que eles prometiam? Prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, como Paulo escreveu em Romanos 6. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então Pedro, ele anteviu, estava avisando os irmãos que esses homens iriam aparecer e muitos iriam seguir o caminho deles. Mas Paulo agora vai começar a descrever o outro grupo, o grupo que era para os irmãos imitarem unidos. Então ele começa dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Lembra que a última coisa que ele tinha falado aqui, eles só pensam nas coisas terrenas. A mente deles é mundana, eles são desse mundo. Eles não criam em nada além desse mundo, porque eles não criam nem na ressurreição. A vida é isso aqui, né? A mente deles é terrena.
Mas Paulo fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ao contrário daqueles que têm a mente mundana, a cidadania dos filhos de Deus é celestial. Porque o Senhor falou que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. O nosso padrão de vida é celestial. É isso que Paulo está querendo dizer com cidadania aqui. É o jeito de viver, porque é disso que ele estava falando. Imitar o jeito de viver desses homens e de Paulo e dos seus companheiros. O jeito de viver, o padrão de vida, a vida prática. Nosso padrão de vida é celestial, ele vem do céu, ele não vem nem da cultura, do que os homens estão dizendo hoje, como se deve viver. Hoje o mundo vive assim, né? Hoje todo mundo faz, tal. A nossa cidadania, ou a nossa cultura, é a cultura do reino de Deus. O jeito de viver nosso é o jeito celestial. No caso dos filipenses, eles se orgulhavam muito, né, daquele jeito greco-romano de viver, da cultura deles, na cidade deles ali. A esperança e o orgulho deles não estavam no que a cidadania romana podia oferecer, mas no Salvador que virá dos céus. É isso que Paulo está dizendo, a nossa cidadania celestial, nosso jeito de viver é do céu, não é terreno, a nossa mente não é daqui, é a mente de Cristo. E lá em Filipenses, no começo, no capítulo 1, versículo 27, ele fala de novo dessa cidadania. Ele fala, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. É o jeito de viver de uma forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Ele diz, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse modo de viver celestial, ele é totalmente baseado na esperança e na confiança no verdadeiro Salvador. Porque nós esperamos ansiosamente um Salvador. E na submissão ao grande Senhor de tudo que existe, Jesus Cristo. Vê que Paulo fala da esperança de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor aqui é o Supremo, era usado, né, para o imperador romano, é aquele que é o Supremo sobre todas as coisas. Esse jeito de viver celestial, ele se baseia nisso, nessa esperança e confiança nesse grande Salvador, e na submissão a esse grande Senhor, o Jesus Cristo. E não na cultura romana, lá que eles viviam, no imperador, ou nas credenciais judaicas, né? Os judeus, eles esperavam, eles confiavam em quem eles eram, né? Quem eles faziam. Eu sou judeu, como o Paulo falou aqui. Se é para confiar na carne, eu... Não na cultura romana, não no imperador, ou nas credenciais judaicas terrenas. É viver o reino de Deus, essa cidadania aqui, que já chegou. Jesus falou, o reino de Deus já chegou, está em nós, e se manifestará plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Paulo falou, o nosso jeito de viver é assim, é baseado nisso. E ele continua, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas sob o seu domínio. Ele está falando, ele é verdadeiramente o Todo-Poderoso, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele é o cabeça de tudo, lembra que nós compartilhamos?
que tudo está sendo colocado para que ele tenha primazia em todas as coisas, em todas as situações, em todas as pessoas, em todas as formas, na igreja, em tudo. Ele é o Senhor de tudo. E ele tem esse poder. Foi dado poder para ele colocar todas as coisas sob o seu domínio. E o que ele vai fazer com esse poder? Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele é o Senhor que pode todas as coisas e também o grande Salvador, capaz de salvar completamente a alma e o corpo. Lembra aqueles homens falavam, não há ressurreição, morreu, acabou. Nós vamos viver num estado etéreo e tal. Paulo está falando, não. O jeito de viver do reino de Deus, e é o jeito que vocês devem imitar, é um jeito de viver que está aguardando a ressurreição dos mortos, que está esperando o dia que a gente vai levantar do pó. Porque a gente confia num grande Senhor, que tem o domínio sobre tudo, e Ele vai fazer isso. E Ele diz aqui, né? Transformará os nossos corpos humilhados, ou uma outra versão, os nossos corpos de humilhação. Aquele que humilha, que se humilha será exaltado. Lembra que nós falamos da participação nos sofrimentos de Cristo? Os inimigos da cruz, com a mente terrena, rejeitam o trabalho, o desgaste, o sofrimento por amor a Cristo nessa vida. Rejeitam qualquer tipo de dificuldade. Não, isso daí não tem valor algum. Pois eles não têm a esperança da glória futura. Para eles, essa vida é tudo que há para viver. Paulo, falando dessas mesmas pessoas, ele diz em 1 Coríntios 15:32, o que ele estava falando da ressurreição? Ele falou, se não há ressurreição, comamos e bebamos. Não era isso? E não era isso que essas pessoas viviam? Eles acreditavam, não há ressurreição. Então, comamos e bebamos, vamos aproveitar, vamos fazer o que der na nossa cabeça. Mas Paulo está falando aqui, há ressurreição. E o Cristo vai transformar os nossos corpos de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Por isso, eu quero conhecer a Cristo aqui, participar dos seus sofrimentos. Tudo tem valor nessa vida, tem um valor eterno. Por isso eu estou me desgastando. Por isso que eu estou trabalhando em favor de Cristo, da sua igreja. É por isso. Porque eu quero conhecer a Cristo e eu estou esperando o dia que eu vou conhecer Ele plenamente, Marquinhos. Os santos seguirão seu Cristo. No presente estão no corpo de humilhação, de desgaste, de sofrimento, sem reputação, de serviço, mas serão exaltados com a glória de Cristo e reinarão com Ele. Vamos ler de novo Filipenses 2, capítulo 5. Esse é o resumo da trajetória do Filho de Deus. E o Senhor nos chama para segui-lo, para conhecê-lo. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se rebaixou, deixou a sua glória. E sendo encontrado em forma humana, que já era algo humilhante, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele assumiu um corpo de humilhação, não assumiu o nosso Senhor Jesus?
Ele nos chama para segui-lo no corpo de humilhação. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como o Senhor fez esse caminho de humilhação e glória, agora Paulo está falando, nós também somos chamados para seguir esse caminho de humilhação e glória. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqueles que não tinham essa esperança, eles rejeitavam tudo isso. E para finalizar, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Paulo ele encerra essa sessão com as palavras muito carinhosas, né? Uma das expressões assim, ele juntou tudo numa mesma frase, muitas expressões de afetos, e ele descreve o que aqueles irmãos representavam para ele. Eles eram irmãos, amados, ansiados, né? Ele tinha muita saudade deles. E eles eram a alegria dele e a coroa dele. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte da coroa. Lembra da última ministração que nós falamos da corrida? A corrida que Paulo falou, eu estou nessa corrida, eu estou querendo ganhar o prêmio. O prêmio, o que era o prêmio? Os irmãos lembram? O que era o prêmio que ele queria ganhar? Cristo nele plenamente. Conhecer Cristo na ressurreição dos mortos. Ter o corpo semelhante ao dele. Ter tudo de Cristo nele. Esse era o prêmio dele. Lá ele usou a palavra prêmio, mas aqui ele usou a palavra coroa. É outra coisa. Muitas vezes, nas corridas que tinham na época, o prêmio e o símbolo de quem corria e vencia eram os mesmos. Lembra que eu falei da outra vez? A coroa. Então o cara corria, ele corria bem, ganhava, e o juiz chamava ele lá de cima, o chamado celestial, vinde a mim, e ele recebia aquela coroa. Então às vezes o prêmio e o símbolo da vitória era o mesmo, a coroa. Não tinha mais nada. Só o símbolo da vitória já era o prêmio. Mas às vezes não. Em outros casos, o prêmio podia ser um status elevado na sociedade. Quem ganhasse a corrida aqui vai ser uma pessoa destacada. Ou a pessoa ia ter isenção de impostos. Se fosse hoje, o pessoal ia treinar muito para essa corrida. Às vezes o prêmio tinha cidades que o prêmio era um sustento vitalício. O cara aposentava. Ganhou essa corrida aqui, a cidade e o estado vai te sustentar até o fim da sua vida. Esse é o prêmio. Enquanto a coroa era esse símbolo visível da vitória. Os irmãos entenderam a diferença do prêmio e da coroa? Às vezes era uma coisa só, mas às vezes não. O prêmio era esse destaque, era esse sustento vitalício, e a coroa era o símbolo visível da vitória. E Paulo está falando aqui que os irmãos, aquela igreja lá de Filipos, era a coroa dele. Era o símbolo. Ao terminar a sua corrida, o prêmio de Paulo seria Cristo nele. Lembra que nós falamos? Cristo nele. E o progresso e a saúde espiritual da igreja de Filipos seria o símbolo, a prova visível de que ele se dedicou e venceu a corrida. Semana passada o pai falou sobre isso, né? Aqueles irmãos
saudáveis, aquela igreja firme no Evangelho, era um sinal de que Paulo tinha corrido bem a corrida, de que ele tinha servido e no final eles estavam ali firmes no Evangelho. Eles seriam a coroa dele, né? E Cristo mesmo seria o seu prêmio por toda a eternidade. E ele termina: permaneçam assim firmes no Senhor. Ó amados, a igreja deveria perseverar no Senhor, unida na mesma doutrina, no evangelho que Paulo anunciou e no exemplo de vida prática que ele viveu entre eles. E eu queria, para a gente ir finalizando, destacar essa parte principal desse texto que a gente leu, que Paulo está falando de seguir o exemplo, de imitar as pessoas. Ele falou: imitem como eu vivi e não imitem essas pessoas aqui. Ele identificou essas pessoas, falou para imitar ele. A imitação, ou a palavra que a gente conhece mais, né, o discipulado. O discipulado é algo importante. É o meio pelo qual a fé ela passa da doutrina para a santidade prática dentro da comunidade dos crentes. É o meio pelo qual a fé passa da doutrina para a santidade prática. Não é o que causa isso. Quem causa isso é o Espírito Santo, que pega a palavra de Deus e aplica no nosso coração. Mas o discipulado, a imitação, seguir o exemplo, que é o que Paulo está pedindo para eles fazerem aqui, é como numa comunidade os irmãos aprendem como que é viver esse jeito celestial. Como é que faz? Como que todas essas doutrinas que eu escuto aqui todo domingo e todo sábado, como que isso se transforma na minha segunda-feira? É isso que Paulo estava falando aqui. Ele falou a doutrina primeiro e falou: agora vocês imitem como eu vivi entre vocês. E eu vou ler 2 textos da Escritura que mostram Paulo fazendo isso na prática. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vamos abrir lá. Porque Paulo, ele não era um conferencista e nem um youtuber. Dificilmente você vai ver Paulo passando num lugar assim, rapidamente, assim, vai lá, dá uma pregação e some. Quando ele passava, quando a circunstância exigia uma certa pressa, ele deixava outros irmãos lá. Lembra de Tito? Lembra de Timóteo? Vai indo, a lista é grande. Para quê? O que esses irmãos faziam lá? Eles iam mostrar como que é viver de uma maneira digna do Evangelho. Eles iam pegar a pregação de Paulo e agora viver com eles. E Paulo fez isso lá em Éfeso, ele ficou um tempão lá. Muito tempo, ele alugou lá um lugar para ensinar os irmãos. E vamos ver o que ele fez lá em Tessalônica. Capítulo 3, versículo 6. Ele fala: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Viu? De novo ele falando aqui, ó, se afaste desses irmãos, que eles não estão vivendo de acordo com a tradição que vocês receberam, do jeito que a gente ensinou vocês. E o que esses irmãos faziam aí? Nada, né?
Eles viviam ociosamente. Eles falavam, ó, irmãos, se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Aqui era a questão do trabalho. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Como que deve seguir o nosso exemplo? Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Como que Paulo ensinou? Como que se deveria trabalhar como um cidadão celestial? Como se deveria viver como um cidadão celestial? Não vivendo ociosamente e trabalhando. Aí ele continua aqui, ó. Quando eu vivi lá com vocês, eu não vivi ociosamente, eu não fiquei vagabundeando. 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, de dia e de noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. E ele faz essa ressalva. Não porque não tivéssemos tal direito. Paulo sabia que ele tinha direito. Lembra quando ele disse aos Coríntios? Trabalhador é digno do seu salário. Aquele que prega o evangelho é digno de viver dele. Ele falou isso. Mas aqui ele não fez isso. Por quê? Para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então você imagina aqui, lá em Tessalônica tinha um pessoal preguiçoso. Eles não trabalhavam e eles tinham essa cultura de que o trabalho manual é muito, muito baixo, assim, fica trabalho braçal, o negócio é a mente, umas coisas mais elevadas. Eles tinham também uma cultura do patronato. Lá as pessoas achavam alguém para encostar. Resumiu o que é essa cultura do patronato. Se na nossa linguagem, eu preciso arrumar alguém para eu encostar. Eu vou viver lá desse cara e vou ficar de boa. Era a cultura do patronato. Essa é a mente mundana. Era a mente da época, a mente mundana. Mas Paulo falou, não. O jeito celestial de viver não é assim, não é encostado e nem vivendo ocioso. É trabalhando. Se você continuar aqui, ele vai falar, aquele que não trabalha, não come. Foi isso que ele estava ensinando. E como que ele ensinou isso? Ele ficou só falando? Ele viveu lá entre eles. O apóstolo Paulo, que tinha o direito de ser sustentado trabalhando de dia e de noite, para que aqueles irmãos lá ociosos e os outros que estavam vendo tivessem um exemplo para ser seguido. Como que uma pessoa no YouTube vai fazer isso? Um pregador do YouTube? Não faz. Um que vem assim, é o pregador especial, ele vem, prega e vai embora. O exemplo para ser seguido tem que ser vivido. A igreja tem que ver o irmão vivendo para falar, é assim que vive o reino de Deus. Para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês. Outro trecho, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Era só para ouvir o que eles tinham falado? Não. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Esse observem bem o resultado da sua vida, ele está falando, observem bem o fim da vida deles. Sabe o que
o autor de Hebreus está falando aqui? Dos líderes, dos irmãos, dos hebreus, que já tinham morrido, perdido a cabeça, outros que já estavam para morrer. E ele lembra que a carta de Hebreus é uma carta para incentivar os irmãos a permanecerem na fé no meio das tribulações? E o que ele diz aqui, ó? Olhem bem os seus líderes, aqueles que pregaram para vocês, vejam como que eles estão morrendo. Lembra do Tiago, como é que foi com ele? Lembra como eles viveram quando chegou na cara da morte? Lembra o que eles fizeram, o que eles estão fazendo agora, que eles estão quase para morrer? Observem bem, imitem a fé deles, faça igual. Outro exemplo, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Terceira João 1, 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Tinha um cidadão muito orgulhoso lá. Versículo 11. Amado, João está escrevendo para Gaio. Amado, não imite o que é mal. João está falando ao Gaio, não imite o Diótrefes. O que ele está fazendo é mal. Não siga esse caminho. Mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. E aquele que faz o mal nunca viu a Deus. Ele está falando, esse Diótrefes aí, ele nunca viu a Deus. Não imita ele. Como Paulo, a mente dele é terrena. Os irmãos perceberam o papel importantíssimo desse discipulado na igreja? E os presbíteros, principalmente os presbíteros, os líderes, um dos papéis deles é esse. Por isso que o critério para se escolher um presbítero, lembra lá em Tito, é uma coisa alta. A linha para ser um presbítero, os requisitos, é uma vida dedicada ao Senhor, uma vida irrepreensível, como diz lá em Tito. Por quê? Porque o presbítero ele vai ser um modelo para a congregação. Ele vai ser alguém que os irmãos vão olhar para ele e ver como que ele está vivendo. É assim que vive. Ele prega no domingo e na segunda os irmãos estão olhando para ver como que ele vive. Para aprender. E alguns, infelizmente, dizem que não imitam ninguém. Que nem seguem ninguém. Eu só sigo Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Esse negócio de ficar tendo outro de exemplo, ver como que o Celso, como que o meu pai vive, né, na segunda-feira, aprender com ele. Não. Eu não sigo ninguém, eu só sigo Cristo. Ele dá aquele ar, né, de espiritualidade. Né? Eu não sigo homens, só sigo Cristo. Esse não é o modelo bíblico. Não é. Isso aí é só um orgulho disfarçado de espiritualidade. É o cara que não quer aprender com ninguém. Ele acha que ele é o bonzão, e então ele fala que ele só segue Cristo. Nenhum irmão é o bom o suficiente para ele aprender alguma coisa.
Mas o próprio Senhor nos deixou homens como exemplo para serem seguidos. Não apenas no passado, mas também hoje em cada congregação. O que deve ser imitado? Muitas vezes a gente tende a imitar coisas que não valem nada. Vocês já perceberam? Né, pai? O pai ficou com dor na perna um dia, não levantou mais na hora dos louvores. Aí todo mundo ficou sentado a partir daquele dia imitando ele. Não é esse tipo de imitação que a palavra de Deus está falando. Alguns imitam o tom de voz, né? Amados irmãos! Aí vai pregar, todo mundo imita igualzinho. E começa a usar a mesma roupa do pastor, a barba, o vocabulário nas orações, né? Oh, Pai! E começa a imitar igual o Celso ora, né? Tal. Não é isso. Isso não tem tanta importância. Os gestos durante o culto, né? Fico olhando lá, nosso Celso levanta a mão, então é assim que deve coisar, né? Não é. O que Paulo nos exorta é imitar algo muito mais profundo, é a maneira de viver, que ele descreve lá como exercer a cidadania, ou andar, é o andar. É interessante que a gente deve seguir os passos de Cristo, né? É o andar dele, a gente deve andar. É a vida. No original lá se refere a um comportamento ético e a conduta diária. Era isso que Paulo estava falando. Isso envolve aspectos práticos da vida, como o trabalho. Não foi o que Paulo falou aqui? O exemplo de como não era para viver como um encostado, dependendo dos outros. Como enfrentar as dificuldades, como os hebreus. Ó, os irmãos estão perdendo a cabeça. Como que vive quando está quase na hora de perder a cabeça? Vamos aprender com eles, a fé deles. Saber viver com abundância. Nosso o presbítero, rapaz, tá bem. Tá com dinheiro, tá? Vamos ver como é que ele vive com dinheiro para a gente aprender. O Senhor coloca até uns presbíteros bem abastados para a gente aprender. Como que vive quando eu estou com bastante dinheiro? Olho lá pro irmão lá, para os irmãos do passado, nossa, eles eram generosos, né? Olha, ele fez isso e tal. Ele não se apoiava no dinheiro, ó. Aprender quando o dinheiro acaba. Aí o Senhor coloca também os presbíteros que não tem nada. Para a gente aprender como é que vive quando não tem nada. Quando chega a morte, como lidar com a esposa doente. Aí coloca um presbítero que tem a esposa doente. Para você ver como é que é, para você imitar a fé dele. A dedicação na oração e a leitura da palavra. Nossa, como será que o irmão lê a Bíblia, né? Como que ele faz? Nossa, ele tem crescido tanto, né? Ele abençoa a gente com a palavra de Deus, né? Como que ele faz? Como ele lê? Quanto tempo? Como que ele medita na palavra? Mas não, a gente não. Eu sou bom. Eu sou bom. Do meu jeitão aqui, vixi, eu sigo só Cristo. A praticar a generosidade, a desapegar-se das posses. Nossa, como que aquele irmão lá lida com as coisas que ele tem? Eu preciso aprender. Como que eu lido com as posses sabendo que
vai haver ressurreição dos mortos. Como que eu cuido da minha família? Porque o presbítero, o líder, tem que ser um irmão, marido de uma só mulher. Para a gente aprender como é que é ser marido de uma só mulher. Eu estou usando o presbítero de exemplo porque é o mais comum, né? Mas o nosso exemplo não é só ele. Como educar os filhos? Eu cuido dos meus filhos do meu jeito. Os filhos são meus. Não. A gente deve aprender como cuidar dos filhos. Olha lá os seus líderes. Como que eles educam os filhos? Para a gente aprender. Como que ele convive no mundo? Quando ele está na roda do pessoalzinho do mundo? Para a gente aprender como é que faz. Como que ele se submete às autoridades civis? Ele fica descendo pau em todos os políticos que tem e tal, e vamos à revolução e tal. Ou ele se submete de acordo com o evangelho? Vamos aprender com ele como é que é. Como que cuida do corpo? Mando o brasa e dê o que der e não vou cuidar de nada da minha saúde, ou tenho que cuidar da minha saúde? Como é que faz? Vamos imitar o exemplo. Olha alguém que está vivendo como Cristo e aprende com ele. Como que eu devo servir a igreja e me dedicar? Olhe lá para o seu presbítero, vê como que ele vive, aprende com ele. Como que eu mantenho o meu fervor espiritual? Aprende lá a vida de oração lá do seu irmão que pregou o evangelho para você. Eu e você não somos os bonzão. Como que eu vivo em castidade? Como que eu devo falar? Olha lá, aprende lá, para você não falar palavrão, para você não ter a boca suja. O seu líder vai te dar um exemplo bom para você seguir. Em resumo, é a forma de viver que reflete a fé que professamos com as palavras. Devemos imitar o Cristo que está vivendo no irmão. Não é imitar o irmão, é o Cristo que está vivendo no irmão. E que cuidados que a gente precisa ter? Vamos sair imitando todo mundo aí? Paulo falou que não, toma cuidado com quem que você está andando, quem que você está usando de exemplo. Primeiro, essa imitação apostólica, digamos assim, ela nunca deve ofuscar a nossa submissão direta a Cristo. O próprio Senhor falou assim, ó, em Mateus 23:10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Nós seguimos a Cristo, mas Ele colocou exemplos para a gente seguir, pessoas aqui no nosso meio, homens. Mas a nossa submissão e imitação a esses homens não é cega, porque nós seguimos a Cristo. Quando esse homem não está vivendo Cristo, a gente não imita ele. Essa imitação cega, sem discernimento, leva ao legalismo, especialmente quando os irmãos são pressionados a seguir um padrão de vida imposto por um líder. Eu não tomo café. Ninguém pode tomar mais café aqui na igreja. Todo mundo tem que seguir o meu exemplo, porque café não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é disso que a Bíblia está falando. Por outro lado, tem o risco da imitação seletiva, quando eu escolho só o Joãozinho ali para imitar. E aí promove as facções, como tinha lá em Corinto. Paulo escreveu para os filipenses que eles deviam imitar
juntos, de forma unida, o exemplo dele e de todos os outros que viviam como ele. Não era só de um. Ó, imita só a mim e não me imita os outros, não. Só eu. Não. Paulo falou, você deve me imitar e todos os que andam conforme eu ensinei para vocês. E o remédio para esses desvios é o retorno constante à palavra escrita, pela qual todos os modelos devem ser avaliados. A gente precisa verificar se esses modelos refletem a vida de cidadãos celestiais que amam a cruz de Cristo, que anseiam conhecer a Cristo nessa vida e na ressurreição dos mortos. Devemos imitar a fé daqueles que seguem os passos de Cristo. Da mesma forma, devemos nos afastar e evitar seguir o exemplo ou adotar o estilo de vida daqueles que vivem de maneira contrária à palavra de Deus. E para finalizar, Paulo ele disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse é o remédio para a gente não cair também no engano, que às vezes a gente pode cair com relação a isso. Amém, irmãos?